Bom, são 10h30, acho que eu vou começar também, tá bom, gente? Tudo bem? Então, mais uma quinta-feira, venho aqui desejar bom dia a todos vocês que estão participando da nossa reunião geral do Departamento de Tocoginecologia. O mês de novembro é um mês que se comemora, né, a prevenção da prematuridade. O dia 17/11 é o dia em especial dessa comemoração em batalha pelo fim da prematuridade, pela redução da prematuridade. Então, seguindo esse tema, a gente tem hoje o prazer de estar aqui conosco, né, de estarem aqui conosco os professores da neonatologia, né, professora Mônica Pessotto, professor Jamil Caldas, e a minha querida colega Juliane Lajos, da área de obstetrícia, que também tem se dedicado muito ao tema do cuidado à prematuridade. E aí, ainda, né, além deles, a gente tem também aqui o professor Sérgio Marba, queria destacar a presença dele. Dr. Sérgio, né, ele agora é o atual chefe do departamento da pediatria, mas ele é nosso eterno chefe da neonatologia, né, de tantos anos nos cuidados da neonatologia dentro do CAISM. Então, a professora Mônica, que vai coordenar essa reunião, eu vou passar a palavra para ela, mas antes só queria colocar as perguntas, eu vou pedir para que todos façam no chat, a gente não abre para discussão aberta, né, mas a gente gostaria muito de ter a manifestação de todos vocês no chat, para depois das aulas, né, das apresentações, que o tema pudesse ser amplamente debatido com esses nossos professores tão especiais, tá bom? Professora Mônica, a palavra é sua, e mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Bom, eu que agradeço. Então, primeiramente, bom dia para todos. Então, é um prazer a gente fazer, então, uma reunião conjunta, né, da Tocogineco com a neonatologia, numa data tão importante como essa, e que se fala muito sobre a prematuridade, né, e todos os dois departamentos estão muito envolvidos, então, nesse assunto. Então, a gente vai falar, então, a prematuridade sobre a perspectiva neonatal. Primeiro vai ser a doutora Juliane, depois o professor Jamil, e eu peço, então, que deixem todos os microfones desligados, por favor, e as perguntas, então, vão ser pelo chat, e pode ir fazendo durante a apresentação, eu já vou selecionando, então, guardando as perguntas para a gente ir respondendo ao final. Então, queria pedir para a doutora Juliane Jesus. Eu fui dar aula de solo, onde você deu aula outro dia. Ah, sim. E aí, os residentes não viam e não passavam do primeiro slide. Depois de 20 minutos que eu estava dando aula, eles falaram que não estavam ouvindo. O pessoal está com, por favor, Inclusão, tem que começar tudo de novo. Nossa! Explica só. Agora foi, né? Foi. Deixa eu só escrever. Pronto. Então, a doutora Juliane é docente do Departamento de Tocoginecologia da FCM da Unicamp e vai falar para a gente um pouco da questão então, do parto prematuro. Tá? Então, Juliane, fique à vontade. Então, tem mais ou menos uns 15, 20 minutos que ela vai fazer a apresentação dela e no final, então, a gente responde as perguntas. A gente só falar que a reunião vai ser gravada, e depois a Márcia já até disponibilizou o link aqui para a gente poder assistir em outro momento. Sil, você está com o microfone fechado. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bem? Tá ouvindo sim, tá tudo certo. A apresentação está
também está na tela. Vamos começar de novo. Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa conjunta aí com a turma da neonatologia. Acho que toda vez que a gente pensa em prematuridade, a gente pensa numa atuação de uma equipe multidisciplinar, que um cuidado que envolve desde o pré-natal, desde a pré-concepção, então todos integrados aí em busca de diminuir essas taxas e essas mortes e morbidades aí, tá? Então, depois da aula brilhante, né, que nossos queridos Renato Pacini, o Rodolfo e a Adriana Luz fizeram semana passada, a gente traz, pela obstetrícia, alguns cuidados na assistência ao parto. Então, eu venho me perguntando aqui nessa aula como eu, obstetra, vou entregar ao neonatologista e à família o recém-nascido pré-termo. Então, lembrando, né, que o parto prematuro é a maior causa de morbidade e mortalidade neonatais em todo o mundo, principal causa de mortes neonatais, é a segunda causa de morte em crianças abaixo dos 5 anos de vida. Mundialmente, cerca de 15 milhões de bebês ao ano nascem antes da maturidade, então os números são estrondosos mesmo, e mais de 1 milhão de crianças morrem a cada ano devido às complicações de um parto prematuro. Então, se a gente se choca hoje com os números da pandemia de coronavírus, a prematuridade é uma coisa que mereceria tamanho destaque aí no cenário mundial, tá? Por que a gente se preocupa, né? São várias sequelas, umas mais precoces, como síndrome da membrana hialina, hemorragia intracraniana, leucomalassa, enterocolite, persistência do canal arterial, broncodisplasia e infecções, que certamente o Dr. Jamil aí vai trazer com mais detalhes para a gente, além das consequências tardias, problemas de desenvolvimento neuropsicomotor, prejuízo auditivo e visual, doenças crônicas pulmonares, além da paralisia cerebral. Essas sequelas têm muito a ver com a idade gestacional de nascimento, ou seja, quanto mais prematuro, quanto mais distante do termo, pior aí as sequelas. E a gente tem uma classificação do parto prematuro como crianças pré-viáveis, viáveis distante do termo, ou viáveis próximas ao termo. E dentro disso também há uma outra classificação que a OMS usa muito, que é o extremo pré-termo, abaixo de 28 semanas, muito pré-termo entre 28 e 31 mais 6, o pré-termo moderado entre 32 e 33 mais 6, e o pré-termo tardio entre 34 e 36 mais 6. Além disso, é importante saber que quando eu tenho um bebê lá na UTI neonatal, que nasceu prematuro, a gente sabe que ou foi por uma prematuridade espontânea, por um trabalho de parto prematuro espontâneo, ou por uma ruptura prematura pré-termo de membranas, ou foi uma prematuridade induzida, ou seja, um motivo terapêutico materno, fetal ou ambos. Quando a gente olha as estatísticas, a grande maioria da prematuridade é causada pela prematuridade espontânea, né, ficando cerca de 1/3 a 1/4, né, a prematuridade induzida. Nós fizemos um estudo multicêntrico aqui, nacional, pela Rede Brasileira de Estudos em Saúde Reprodutiva, e que a gente vê isso daí que realmente aconteceu. A gente teve uma prematuridade terapêutica de 35% e o restante espontânea. E, felizmente, a grande maioria, quase 80%, né, entre 32 e 36 semanas, e cerca de 2/3, se a gente for analisar esse grupo, 2/3 entre 34 e 36 mais 6. Então, assim, felizmente, a grande maioria é na fase mais tardia, mas ainda a gente tem um número expressivo, né, em torno de 7% desses pré-termos, abaixo de 28 semanas, aí com risco de grandes sequelas. Quando a gente fala em prematuridade, a primeira ideia que vem é a gente fazer uma prevenção, e a gente tem vários níveis de prevenção. Isso foi bem destacado na semana anterior, então, para quem assistiu, foi com bastante detalhe. Quem não conseguiu assistir, vale a pena buscar no YouTube essa aula, porque foi abordado com detalhe cada um desses temas. Então, a prevenção primária, abordando fatores de risco, fatores preditivos. A secundária são ações e identificado o fator para tentar evitar essa prematuridade. E a terciária
já seria o tratamento. E aí é que a gente vai estar destacando a apresentação de hoje. Então, no tratamento, a gente tem cuidados na assistência ao parto e os cuidados neonatais, tá? Toda vez que a gente fala num parto pré-termo, né, num tratamento, vem dentro da gente uma balança, né? Sempre qual é o risco-benefício, a dúvida e a certeza, conceito de prematuridade e maturidade, beneficência e não maleficência, qualidade de vida e santidade da vida, os direitos maternos e os direitos fetais. E aí é o equilíbrio dessa balança, para que lado ela vai pender, a gente analisar aonde eu estou, quais são as condições do serviço onde eu estou, qual é a situação clínica desse feto, dessa mãe, idade gestacional, chance de sobrevida, tudo isso deve pesar na balança, e os protocolos não são tão rígidos, porque realmente, muitos casos, têm que ser individualizados. Então, quanto mais a gente estuda a prematuridade, mais a gente fica em dúvida, a gente nunca acha na literatura uma coisa que bata o martelo exatamente por conta disso, por conta que cada caso é um caso e deve ser analisado vários fatores para a tomada de decisão. Então, todo o tratamento visa prolongar a gestação e proporcionar melhoria nas condições de nascimento e da sobrevida. Então, como eu vou entregar essa criança para o pediatra, para o neonatologista e para essa família, né? Então, idealmente, esses bebês devem nascer num serviço com condições, serviço de referência. Então, toda vez que eu pensar num tratamento, eu devo abordar tudo isso. Não vou entrar em detalhes, como já falei semana passada, foi muito bem abordado isso, mas eu vou pensar numa inibição de contratilidade uterina, pensando em postergar esse parto no máximo em 48 horas para fazer um corticóide, ou até o transporte, ou até eu ter essa vaga numa UTI neonatal. Então, deve sempre ser feita uma inibição com cautela e desde que a mãe e o bebê estejam em boas condições, né? Eu nunca vou inibir uma mãe em más condições e um bebê com sinais de sofrimento. A aceleração da maturidade pulmonar fetal com corticoide está mais do que recomendada. Lembrando que eu tenho uma ação que começa depois das primeiras 24 horas, o melhor efeito com 48 horas, e a duração desse efeito até 7 dias. Então, toda vez que eu tiver que fazer um corticoide para preparar esse bebê, eu tenho que levar em conta a ação dessa medicação. E se eu chego num franco trabalho, um bebê que está com Doppler super alterado, que precisa nascer, não adianta eu querer fazer um corticoide para nascer daqui 3, 4 horas. Então, o conceito da medicação da aceleração de maturidade pulmonar fetal, ele é importante. Profilaxia de sepse por estrepto B, tá? Então, lembrar que se eu tenho uma prematuridade espontânea, muitas vezes eu não tenho ainda o rastreamento do pré-natal, que é feito com 35 e 37 semanas. Então, nessa internação, eu devo coletar o SUAB para o estrepto B e devo fazer a profilaxia. O ideal é que o antibiótico corra em 3, 4 horas para depois esse bebê nascer. Só que com 30 minutos da administração já começa a querer fazer o nível no cordão, né? Não é o nível ideal, mas começa. Então, toda vez que eu tiver um parto pré-termo espontâneo, eu tenho que lembrar de já, às vezes, no próprio pronto-socorro, começar o antibiótico. Se eu vou transportar essa mãe para um outro serviço, fazer antes de transportar, porque eu ganho tempo e melhora aí a profilaxia, né? Para a prematuridade induzida, então vai depender aí, se for uma cesárea eletiva, não tem necessidade. Se for um parto induzido por via vaginal e eu não tiver esse rastreamento, seria interessante também usar essa profilaxia. E a neuroproteção fetal. Então, como foi muito bem destacado pela doutora Adriana, a gente tem realmente um risco de paralisia cerebral e alterações neurológicas quanto mais prematuro. Então, está recomendada a neuroproteção para nascimentos antes de 32 semanas. Também, idealmente, a medicação deve correr em 3 a 4 horas antes do nascimento. Então,
Se eu penso em interromper uma pré-eclâmpsia grave, for menos que 32, eu tenho que lembrar da neuroproteção. Se eu for interromper, se tiver um trabalho de parto franco, eu tenho que fazer a neuroproteção quando tiver abaixo de 32 semanas, porque eu vou reduzir o risco dessas alterações neurológicas. Mais especificamente, a assistência ao parto, existem várias dúvidas, tá? Então, sempre eu tenho que pensar na chance de sobrevida e na qualidade de vida deste bebê para tomar as minhas decisões e que o atendimento seja feito numa instituição que tenha capacidade estrutural, pessoal especializado disponível antes e depois do parto. Sempre esclarecer a família sobre riscos e limites de condutas, tá? Isso é parte essencial da assistência. A família tem que ser informada e tem que estar ciente. E sempre é importante, né? Às vezes a gente vê um bebê mal formado, que não tenha prognóstico, que acaba caindo para um parto num outro serviço, é feita uma cesárea, com um útero grosso, né? E esse bebê não tinha sobrevivido. Então, sempre avaliar com quem eu estou tratando, qual é esse caso, a família está ciente e a gente diminuir nossa ansiedade aí na tomada de decisão, principalmente pensando em via de parto. Então, quando eu falo da via de parto em prematuros, eu penso na apresentação fetal, na idade gestacional, no peso fetal. Alguns riscos inerentes ao parto vaginal, né? Quando eu tenho uma apresentação pélvica, um trabalho de parto prolongado, quando eu tenho dificuldade de avaliação de vitalidade desse feto, por ser muito pequeno, então de monitorização. Existe risco de acidente de cordão umbilical, tocotraumatismos e o sofrimento fetal agudo que pode não ser diagnosticado. Riscos da cesárea, apresentações anômalas, extremamente difícil tirar um prematuro, extremo, que esteja transverso, oblíquo. Então, quem já fez esse tipo de assistência sabe do que eu estou falando. Um segmento uterino mais espesso, então o útero às vezes abraça a nossa mão, você não consegue tirar nem a mão nem o bebê. Dificuldade, então, da extração, a presença de tocotraumatismos, tá? Você pode ter efeito nesse bebê, dependendo do tipo de anestesia, e a cesárea está claramente associada a mais riscos maternos, imediatos e tardios. Tem uma revisão da Cochrane, avaliando cesárea e parto vaginal, baseada em idade gestacional. É muito difícil fazer ensaio controlado randomizado, porque muda a conduta, muda a via, né, em muitos casos. Então, assim, são poucos estudos e com baixa casuística, né. Então, tinha um grupo em TPP sorteado, esses 6 estudos sorteados de forma randomizada para fazer cesárea ou parto vaginal. Então, todos tiveram muita dificuldade de adesão, de recrutamento e mudança de via. Não houve diferença significativa para os recém-nascidos, com aumento de morbidade materna no grupo com cesárea. Então, assim, nesse trabalho, né, nessa revisão sistemática, não havia evidências suficientes para indicar uma ou outra via. Nas recomendações da Organização Mundial da Saúde, há evidências... não há evidências para recomendar a melhor via de parto nos conceptos pré-termo. Porém, quando eu tenho apresentações fetais não cefálicas, há melhores resultados neonatais quando eu indico cesárea, tá? Esse é um trabalho publicado em 2015. E mais recente, tá? Esse estudo está muito interessante, publicado em dezembro de 2019, avaliou o modo do parto em gestações pré-termo, né, uma análise secundária do Global Survey da Organização Mundial de Saúde e da Multi-Country Survey, também um estudo que foi feito em 21 países, tá? E uma casuística grande, quase 15.500 mulheres nesse grupo e 15.000 nesse, tá? Avaliou gestações únicas, com partos entre 22 e menos de 37 semanas. Então, nesse estudo, a taxa de cesárea foi de 31% e quase 37%,
E a idade materna, o nível de escolaridade, paridade, doença concomitante, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, idade gestacional, apresentação fetal, uso de corticosteroide, o sexo do recém-nascido e o peso do nascimento foram significativamente diferentes no grupo de cesárea e de parto vaginal, tá? Nesse estudo, quando analisa cesárea versus vaginal, a cesárea oferece maior risco de internação materna em UTI, maior risco de niermis materno e maior risco de admissão do neonato em UTI. Comparando ainda, a cesárea oferece menor risco de óbito fetal recente e de morte perinatal. E esses resultados mudam quando você se leva em conta a apresentação fetal. Então, quando você analisa, por exemplo, só os cefálicos, você diminui esses achados. E não há diferença no APGAR de 5 minutos abaixo de 7 e no óbito neonatal precoce, tá? Quais são as limitações desse estudo? Então, quando a gente olha esses resultados, a gente fica perguntando, eu tive mais óbito e mais alterações neonatais, porque eu escolhi os partos vaginais no feto com menor prognóstico, em detrimento do risco materno, então, por isso, né, os fetos eram mais limítrofes quando eu optei pelo parto vaginal, por isso que a cesárea, nesses casos, foi protetora. É uma dúvida e é uma limitação do estudo, né? Também não tinha informações relativas ao motivo da cesárea, né? Então, por que foram indicadas cesáreas? Eram fetos de melhor prognóstico, melhor chance de sobrevida, né? A condição materna que levou a cesárea e a sua internação no UTI. Ou seja, se eu tenho mais mães que foram para cesárea em UTI, será que ela já não estava com uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia que ela teria que realmente ir para a UTI? Por isso que foi feita a cesárea e a sequência disso foi uma UTI, né? Internação do neonato pós-cesárea se relaciona ao motivo que indicou a cesárea, ou seja, esse bebê que foi para a cesárea, ele tem mais internação em UTI neonatal, porque realmente ele estava em condições ruins que indicaram a cesárea e por isso ele foi internado na UTI. Então, assim, cada achado que a gente vê no estudo, existe uma dúvida aí. Então, se foi para cesárea porque já não estava em boas condições, porque se foi para parto vaginal porque o prognóstico já não era bom, né? Mas de tudo isso, continua a recomendação de uma sugestão de cesárea em apresentações não cefálicas. Então, para esse tipo de situação, a literatura já está, assim, bem clara. Então, o que eu vou decidir na minha via de parto? Viabilidade do RN, se eu tenho alguma contraindicação para parto vaginal, insuficiência placentária, o líquido está satisfatório, a manutenção de integridade das membranas é uma recomendação, eu tenho possibilidade de avaliação da vitalidade desse feto, eu tenho uma evolução favorável desse trabalho de parto. Se eu decidir por um parto vaginal, se recomenda uma vigilância constante da frequência cardíaca fetal e a presença do pediatra para a recepção desse recém-nascido. Na analgesia de parto, evitar opioides injetáveis, cuidando de manter a atividade uterina. A epísio e o FOSP, né? Manter as indicações obstétricas, sem obrigatoriedade. Então, aquela história do epísio amplo e prematuro tem caído na literatura, ou proibição. O vácuo, sim, é contraindicado pelo risco de hemorragia intraventricular. Numa cesárea, idealmente, se faz segmentar transversa, tá? Para tentar preservar ao máximo esse útero, e idealmente empelicado, tá? A forma de extração, você preserva esse bebê durante a extração, então a gente preconiza que esse bebê saia empelicado. Acho que eu coloco aí esses achados, fico inteiramente disponível, né? A gente deseja que uma equipe multidisciplinar sempre haja para defender o melhor momento e a melhor forma de nascimento desse prematuro, né? E que a gente consiga trabalhar para que cada mãe grávida tenha
com um filho em casa e saudável, com o mínimo de sequelas, né? E a Organização Mundial da Saúde vem preservando aí essa meta, e é nossa obrigação defendê-la também, tá? Eu agradeço e depois me coloco à disposição para as perguntas. Então, quero agradecer, então, a professora Juliane, foi excelente a apresentação, e agora convido, então, o professor Jamil Pedro Siqueira Caldas, que é docente do Departamento de Pediatria da FCM Unicamp e diretor da Divisão de Neonatologia aqui do CAISM, vai falar, então, sobre os nossos resultados, né, dos nossos prematuros de muito baixo peso. Jamil, fica à vontade. Então, bom dia a todos, eu agradeço novamente o convite, tá, para poder falar sobre esse assunto que é de interesse aí, tanto da área da obstetrícia como da área de neonatologia, né, e eu vou, então, apresentar alguns dados, né, não são todos, porque ia ficar cansativo, muita exposição numérica, então vou tentar interpretá-los, e que vai ao encontro de muito do que a professora Juliane falou agora há pouco, em questão da divisão de trabalhos, da questão da equipe multidisciplinar atendendo essa criança e visando sempre o melhor tratamento para essa mãe, para essa família e para essa gestante, para essa criança. Então, vamos começar. Então, o tema da aula é prematuridade sobre a perspectiva neonatal, os resultados neonatais, né? E quais são as questões relevantes, o que a gente sempre fica preocupado em relação ao nascimento de uma criança prematura. Eu acho que o ponto-chave, já foi inclusive dito, que o mês de novembro é o mês de prevenção da prematuridade. Então, preferência é que essa criança não nasça prematura, que ela chegue ao termo, né? Ou, preferencialmente, que ela chegue o mais próximo possível do pré-termo tardio, né? E obviamente, que se nascer prematuro e não há outra solução, e esse nascimento é inevitável, então, que a gente passe a tratar essa criança de uma forma global e tratar essa criança, a família, de uma forma global, para que o número de sequelas ou de lesão não sejam tão grandes ou preferencialmente ausentes, né? Então, essas questões relevantes, a taxa de prematuridade, que vou mostrar alguns dados do CAISM e brasileiros, a questão se isso está crescente ou não, a nossa taxa de ocupação de leitos de superlotação, que tem impacto direto sobre a qualidade do tratamento oferecido a essas crianças, o custo disso, né, o quanto isso custa, o quanto a prematuridade custa, não só para o CAISM, mas para o país e para o mundo todo, a grande conjunção, né, de tecnologia pesada e leve, que tem tudo a ver com relação de custo e de um melhor tratamento dessas crianças, os cuidados neonatais propriamente ditos, e justamente isso que a professora Juliane acabou de falar, é a garantia de sobrevivência. Eu preciso manter essa criança viva, fazer com que ela tenha maior chance de sobrevivência, mas ao lado de uma garantia de ausência de lesão associada ao cuidado. Então, acho que não é admissível a resposta de que porque nasceu prematuro, ele vai ter lesão XYZ. É a mesma coisa da obstetrícia. O fato de uma mulher ter pré-eclâmpsia não quer dizer que ela vai ter eclâmpsia, ela vai ter morte. Essa sequência precisa ser interrompida. Existem medidas preventivas e existem medidas terapêuticas. Para o prematuro também existe a questão de que ele possa ser bem tratado justamente para evitar a lesão do cuidado. Não é encarar como normalidade uma criança imatura ter hemorragia grave, ter retinopatia grave, ter déficit auditivo ou ter uma lesão pulmonar crônica. São todas lesões plenamente evitáveis que a gente pode trabalhar nisso no sentido de que isso não aconteça ou aconteça numa taxa que realmente seja o mínimo possível. Bom, aqui só para mostrar a taxa de prematuridade, são dados aqui colhidos do CTA do CAISM, então o que está em roxo mais intenso é a taxa do CAISM, então tem nesses últimos 5 anos mantido bastante estável, em torno de 15%, quase 16%, e em 2019 teve um pico aí de 19%, e isso aqui tem uma implicação muito grande sobre as nossas taxas de ocupação, inclusive a questão de algumas morbidades que aconteceram de uma forma mais intensa em 2019, a gente volta a falar daqui a pouco. E no estado de São Paulo e no Brasil, esses tons mais claros aqui de rosa e roxo, mantendo estável nesses últimos 5 anos em torno de 11%, que é um padrão bastante próximo dos padrões mundiais de prematuridade ou dos países desenvolvidos. Em relação à taxa de ocupação da nossa unidade neonatal, o que está em roxo mais intenso, a UCI, e a grande ocupação das nossas
dos nossos leitos de UTI, de terapia intensiva, progredindo aí de uma forma muito acentuada nos últimos 5 anos, nos últimos 7, 8 anos, em relação a uma taxa de ocupação cada vez mais elevada, e isso é extremamente preocupante, né, porque o ideal é trabalhar sempre com uma taxa de ocupação em torno de 80%. E essa taxa menor, né, da UCI, na verdade, ela é reflexo do nosso processo de transferência, como vocês vão ver em seguida, e não por uma taxa tão elevada de óbito, que não, essa criança morreria antes de ter estabilidade para ir para a UCI. Então, é bastante preocupante essa taxa de ocupação constante acima de 80% e constantemente acima de 90% e 100%. Bom, e para falar, então, de resultados neonatais, eu escolhi os prematuros abaixo de 1.500 gramas, tá? Por que isso? Porque são justamente os que apresentam a maior taxa de morbidade, né, das morbidades maiores, e tem maior mortalidade. Lógico que no CAISM, a chance de uma criança de 32 semanas até 36 semanas falecer é praticamente zero, excetuando-se aí os mal formados. Então, a gente está, digamos que, num padrão de país desenvolvido em que as crianças morrem de acordo com a sua imaturidade, né? E esses menores de 1.500 gramas também apresentam uma maior taxa de mortalidade, que também é um dado que pode ser modulado, ou seja, eu consigo diminuir essas taxas para um valor extremamente baixo quando eu tenho uma assistência mais adequada. Bom, como é que eu consegui esses dados? Então, são todas as crianças menores de 1.500 gramas admitidos na unidade neonatal do CAISM, nascidos ou não aqui, e a gente inclui também os nascidos vivos que morreram em sala de parto, que é uma parcela que precisa também ser avaliada. Então, eu fiz um levantamento, já tinha dados parciais, a partir de 2006 e completei até 2019. Essa Rede Brasileira de Pesquisa Neonatais, brevemente falando, é uma rede de 20 hospitais públicos, ou predominantemente públicos, só o Hospital da PUC, que é público e privado, e o CAISM, então, representa aqui uma das unidades do estado de São Paulo, e esses dados são recolhidos, atualmente estão na USP Nuvem, e fazem parte, então, dessa Rede Brasileira de Pesquisas, que a gente alimenta com dados desde 2006. Bom, e aí, um resumo desses 14 anos, né, 14 anos de calendário, nós tivemos um CAISM aí, 40 mil nascidos vivos, cerca de 4% desses recém-nascidos foram abaixo de 1.500 gramas, né, os prematuros, é uma taxa mundialmente prevista, acontecimento. Os transferidos que colaboraram para esse banco são cerca de 5%, então aqui mostra que o sistema regionalizado, por mais que a gente se queixa das vagas zeros, das transferências fora de momento, mas ainda se é para ver que venha ainda no ambiente intrauterino, venha na barriga da mãe, porque ele vai ser atendido num local de uma obstetrícia qualificada e um atendimento neonatal também adequado, de forma que ele tenha melhores chances de sobrevivência e melhores chances de não ter sequelas, ou de ter menos lesões graves. Bom, desses quase 1.600 crianças, cerca de 7% morreram no centro obstétrico, eles não foram admitidos na unidade de internação, e cerca de 1.464 foram realmente internados. E na soma geral, cerca de 60% deles tiveram alta, lembrando que a nossa taxa de transferência para um hospital secundário foi de 22%, depois a gente soma isso aqui, dá em torno de 82%, e a taxa de óbito, a média desses 14 anos calendários foi em torno de 17%, e a gente vai mostrar por idade gestacional, por peso e ano a ano. Tá bom? Bom, a distribuição percentual, só para ter uma ideia, dos nascidos dos CAISM, essas crianças menores de 1.500 gramas, então, representam nesses anos, todos 2006 e 2019, cerca de 3 a 4%, sem grandes flutuações. E se vocês observarem aqui, é bastante interessante, porque a gente sempre acha que os muito pequenos são os que representam a maior taxa de ocupação das UTIs, né? E, na verdade, em relação aos internados gerais, internado de forma geral na nossa unidade de internação, eles representam cerca de 17% a 20%. E das vagas de UTI, variando entre 30% até próximo de 50%. E por que isso? Por que a gente tem a impressão de que eles são um grande contingente? Porque o tempo de internação é prolongado. Né? Um bebê de 26 semanas, ele fica internado aí, em média, 3 a 4 meses, e aí, como eles se somam com uma taxa de mortalidade, felizmente, dentro de um padrão de aceite, eles dão sempre a impressão de que a unidade está lotada, mas vocês percebam aqui que a taxa o que eles representam em termos de UTI é um valor menor. E aí tem um outro comentário a ser feito: se eles representam no máximo até 50%, quais são os outros 50%? São os outros prematuros maior que 500 gramas e
especialmente as crianças a termo mal formadas, que ocupam, na verdade, o grande contingente dessas vagas de UTI e dos internados de uma forma geral. Aqui só para vocês vocês verem, então, a nossa taxa de alta hospitalar, considerando a transferência como uma alta hospitalar, uma vez que eles foram transferidos e não tem nenhum relato de óbito nos hospitais, os hospitais aos quais a gente encaminhou as crianças, então acima de 80%, e a taxa de óbito bastante constante nos últimos 14 anos aí, né, sempre abaixo de 20%, e depois a gente vai fazer um comparativo disso aqui com as unidades brasileiras e com as unidades dos países desenvolvidos. Bom, e o que chama atenção, então, a alta sempre aconteceu, e se vocês perceberem aqui nesses círculos que estão no ano de 2019, devido àquele grande contingente de nascimentos prematuros nesse ano, a nossa taxa de transferência, ela deu um salto que foi quase próximo de 40%. Imagine 40% dos prematuros abaixo de 500 gramas, elas não completaram a internação no CAISM e foram transferidas para seus hospitais de origem. Aqui as características maternas, refletindo por que tanta criança nasce imatura, né? Só reflete a gravidade do atendimento obstétrico que a gente está submetido, né? Quase 40% de mães hipertensas, 8% em alguns, de diabetes, em alguns anos chega a 15%, um grande contingente de gemelaridade, quase um quarto dessas crianças. A nossa taxa de corticóide está cada ano subindo cada vez mais, está atingindo 85%, 86%, e a gente fez um levantamento assim grosseiro em relação ao 15% que representa, e a maior parte são interrupções súbitas de gestação por sangramento, por sofrimento fetal, por más condições maternas iminentes, que geraram a não administração do corticoide. E o sulfato de magnésio, em geral, tem um valor mais baixo, porque ele depende dessa variação da proposta da interrupção dessa gestação, que muitas vezes ela pode não acontecer e o medicamento não é administrado. Aqui algumas características dos nossos recém-nascidos, cerca de metade aí do sexo masculino, com peso médio em torno de 1.000 gramas, idade gestacional em torno de 29 semanas, nascem quase metade com valor de APGA menor que 7, e um dado importante, que a maior parte dele recupera no processo de reanimação, indicando uma equipe neonatal com grande capacidade de reanimação dessas crianças. Dos óbitos em sala de parto, foram esses 112 eventos, né? A maior parte aqui abaixo do limite de viabilidade, 52 crianças, cerca de metade dos casos, alguns maiores, entre 24 e 25 semanas, que não estão próximos, o padrão brasileiro ainda está no limite da viabilidade, e algumas crianças digamos que mais maduras, que acabaram falecendo no centro obstétrico, e a maior parte deles, então, portadores de malformação graves, os limites de viabilidade aí abaixo de 24 semanas e não reanimados, em conversa com a obstetrícia e conversa com a família, e uma pequena porção, então, que não respondeu às manobras de reanimação, que eram crianças viáveis, mas que não responderam às manobras de reanimação. Em relação à mortalidade das crianças abaixo de 1,5 kg internados, variando essa taxa de 2006 até 2019, com uma menor taxa em torno de 39%, e uma taxa maior em torno de 63% nesse ano, 2015. A média, nesses últimos 14 anos, de 50%, quer dizer, apesar de eles corresponderem a 30% a 50% das internações de UTI, eles respondem a cerca de 50% da taxa de mortalidade. Isso é um dado que corresponde também a dados brasileiros aí, obtidos no DataSUS, em torno de 52%, e mesmo dados americanos, esses recém-nascidos abaixo de 1,5 kg correspondem a 43% até 55% das mortes infantis, ou seja, é um dado compatível. Nas taxas de óbito por faixa de peso, né, aqui vocês percebem que os menores de 1.500 gramas, vocês podem considerar como 100% de óbito, então, tem 2 crianças menores de 500 gramas sobreviventes, num universo de 11, obviamente que tem um número pequeno de crianças nessas faixas aqui, né? Mas dessas 11 crianças sobreviventes que foram admitidas na internação, apenas 2 sobreviventes com um óbito depois de 1 ano de idade, uma criança que ficou internada praticamente esse ano todo da vida dela. Então, em termos, digamos que epidemiológicos, se considera isso 100%. E lógico que quanto maior o peso dessa criança, a taxa de mortalidade vai caindo gradativamente, e aí fornecendo, então, um dado total de uma taxa de óbito de 17%. Se considerar por idade gestacional, 23 semanas não tem nenhum sobrevivente, aqui tem uma grande importância, que mesmo nas crianças que a decisão, a partir de 24 semanas, a gente considera o programa de reanimação do Brasil como crianças viáveis,
se você tiver um serviço que dê assistência a essas crianças. Então, há 23 semanas já considerado zona cinza e, portanto, fica na discussão se tem um processo de reanimação ativo, uma terapêutica ativa também da obstetrícia, mesmo para aqueles que foram ativamente reanimados em sala de parto, foram admitidos para internação, todos eles faleceram. Então, para a gente, 23 semanas ainda é considerado inviável. Vocês veem que a porcentagem de óbito vai caindo gradativamente até próximo de 29 semanas e sobe, e essa elevação desse óbito, eu só falo, desculpa, na verdade, aqui, não são todas as crianças, não tem uma taxa de mortalidade com 36 semanas, são os menores de 1.500 gramas, um dado importante. E a partir daqui, essa ascensão está associado, na verdade, com a presença de malformações graves. Tá? Então, essa curva aqui é a curva esperada para qualquer unidade neonatal terciária de boa qualidade. Tá? Se inverter, colocar em termos de sobrevivência, você vai ter um aumento da sobrevivência a partir de 0, 23 semanas, 60% de chance de sobrevivência aqui nos 24 semanas, ela estabiliza e ela só dá um grande salto a partir da 27ª semana de gestação completa, né? E ela vai subindo e chega aqui no seu máximo, aqui em torno de 30, 31 semanas, e volta a decair, e essa queda aí, na verdade, é correspondente aos malformados. Aqui tem a gravidade da situação, que são situações que mesmo com a terapêutica de nível terciário e quaternário, eles não sobrevivem, e a questão também das crianças com malformações graves são colocadas em cuidados individualizados e cuidados paliativos que não recebem a intervenção desse nível de terciário e quaternário, e, portanto, mas que contribuem para essa taxa de óbito. Se a gente retirar esses malformados, essa taxa estabiliza aqui para cima, tá bom? E, obviamente, tem os 22, 23 semanas que não estão, que é 0% de sobrevivência. E em relação aos comparativos das morbidades neonatais maiores, eu vou fazer um comparativo da Rede Brasileira de Pesquisa Neonatais, os dados do CAISM, e comparado também com a Rede Vermont. A Rede Vermont, então, mais de 80% ou 90% dos hospitais que contribuem para os dados da Rede Vermont são americanos, canadenses e europeus, então a gente vai comparar com um padrão mundial de alta qualidade. Bom, então, comparando com o primeiro desfecho, que é óbito, nesses dois gráficos, aqui em cima, vai estar o comparativo com a Rede Brasileira de Pesquisas, embaixo com a Vermont. Bom, o que está em uma linha reta roxa são os dados, são as porcentagens do CAISM, e o que tiver em zona cinza são os dados do percentil 25 e 75 desses dois bancos de dados. Tá bom? Então, vocês percebem que em relação à taxa de óbito, o CAISM está próximo do limite do percentil 25 da Rede Brasileira de Pesquisa Neonatais, e aí quando você compara com o padrão mundial, obviamente que a nossa taxa de mortalidade ainda está bastante elevada, considerando os padrões mundiais de atendimento. Então, a gente ainda tem muito no que fazer aqui, principalmente, mesmo a gente excluir os malformados, essa taxa ainda continua alta, então a gente ainda tem muito de avaliar e de estudar porque essas crianças morreram, que é um dos grupos de trabalho que a neonatologia está fazendo, uma boa parte delas, infelizmente, aconteceram por causas evitáveis. Hemorragia grave, a mesma situação, nossa taxa é sempre uma das mais baixas da rede brasileira, e infelizmente também dentro de um padrão aceitável mundial, em termos de hemorragia grave, que vão levar essas crianças a ter sequela neurológica para o resto da vida. Bom, a ROP, que também nos deixa bastante satisfeito, em termos de retinopatia grave, ou seja, aquelas lesões de grau 4, grau 5, que são associados com o descolamento de retina e cegueira permanente, as nossas taxas são muito baixas em relação à rede brasileira, por cima do zero, como que tem em 2015, 2019, isso aqui dá uma criança, é bem eventual a cada 2 anos, e está inclusive abaixo de um padrão mundial de comparação, tá bom? Se vocês perguntarem se a idade gestacional, o corticoide e o peso do nascimento dessas crianças da rede Vermont e da rede brasileira, se elas são iguais, elas são exatamente iguais. O que se percebe é que as mães são muito parecidas, os tratamentos obstétricos são muito parecidos, o tratamento neonatal na reanimação são bastante parecidos. O que diferencia a morte e a morbidade depois é o tratamento oferecido a essas crianças. Aqui a sepsis tardia, que também é uma taxa que a gente vem mantendo baixo em relação à rede brasileira, que é essa zona cinza aí, e dentro de um padrão também, dentro de um esperado mundialmente. Então, a gente está nessa questão, a gente ainda está dentro do padrão aceitável, mas ainda tem muito que trabalhar para reduzir essa taxa aí, porque, teoricamente, também é uma doença totalmente evitável.
Tá? Enterocolite, aqui, grande contribuição do banco de leite humano, né, que a gente tem no fornecimento de leite materno e leite humano para essas crianças, e o bom uso ou uso racional de antibiótico faz com que nossas taxas de enterocolite sejam uma das mais baixas dessa rede brasileira, inclusive comparando com o padrão mundial, também aproximando dos padrões aí, aceitáveis e baixos. E a displasia broncopulmonar, aqui, a nossa taxa em relação à rede brasileira, vocês percebem que ela está acima do percentual de 75, parece uma coisa estranha, a gente é sempre bem no resto, né? Por que parece aqui que a gente está muito alto? Porque a taxa de mortalidade na rede brasileira é muito alta, então a gente, como a nossa taxa é baixa, essas crianças têm condições de sobreviver até atingir 36 semanas de idade corrigida, até alta, e por isso as nossas crianças têm uma taxa maior. O que acontece aqui na rede brasileira é um grande número de óbitos nas crianças abaixo, entre 7, no máximo até 7 e 14 dias de vida, e, portanto, elas nem entram na contabilidade ou não têm chance de desenvolver uma doença, tá bom? Quando comparado com a displasia com o padrão mundial e da rede Vermont, também está dentro de limites aceitáveis. E quando a gente coloca que esses recém-nascidos, eles deveriam, infelizmente, vão nascer prematuros, infelizmente a gente vai cuidar bem, a gente vai cuidar para que ele não morra e para que ele não tenha morbidades graves, que são a enterocolite, hemorragia grave, leucomalácia, displasia broncopulmonar, pneumotórax, sepsardia. Por que a escolha? Porque são grandes marcadores de gravidade, marcadores de morbidade e marcadores de qualidade de assistência. Então, nesse slide é ao contrário, quanto menor o número, melhor. Tá bom? Então, em relação à rede brasileira, a gente está abaixo do percentil 25, subiu um pouquinho aqui, e uma tendência a voltar para o intervalo e até mesmo estar abaixo, ou seja, as nossas crianças sobrevivem mais com menos morbidades graves, e que aí dentro de um padrão mundial de comparação, a gente também está dentro de um padrão esperado, e que também dá para trabalhar bastante ainda para que essa taxa fique abaixo do percentil 25, porque todas essas doenças aqui, elas são evitáveis, ou a quantidade de crianças expostas a esse risco pode ser diminuída ano a ano, de acordo com o nosso padrão de assistência. Bom, obviamente que toda vez que a gente vê esses dados, a gente fica preocupado em que caminho que a gente está. E eu acho que eu posso afirmar, né, que a gente está no caminho certo, aí, de uma boa qualidade de assistência. Lógico que eu não estou sendo, esquecendo que os problemas existem, eles precisam ser enfrentados, né, de uma forma adequada, e essa parceria com a obstetrícia e com toda a equipe profissional, ela é extremamente importante para manter esse padrão de qualidade e para melhorar cada vez mais a assistência a essas crianças imaturas e a família. Lembrando que a tecnologia pesada em termos de fornecer suporte avançado de vida para essas crianças, seja o CPAP, ventilação mecânica, ventilação de alta frequência, droga, ele é tão importante quanto o cuidado aí oferecido à família e o cuidado da tecnologia leve, dos cuidados humanizados do método canguru, para que essas crianças tenham uma boa qualidade de vida, menor sequela possível e melhor qualidade de vida no futuro. Muito obrigado. Queria agradecer também ao professor Jamil, uma apresentação excelente, mostrando, então, os nossos dados, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem o que acontece na neonatologia, quais são a sobrevida e as sequelas das nossas crianças. Então, é interessante para todas as equipes conhecerem esses dados, tá? E como o professor Jamil falou, é sempre um trabalho de equipe multidisciplinar, tanto a equipe da obstetrícia, tá? Então, esses resultados são decorrentes da obstetrícia e também não só a equipe médica neonatal, mas toda a parte de enfermagem, físio, fono, todos o pessoal envolvido que vão, então, interferir e colaborar, então, com os nossos dados. Então, a professora Juliane quer perguntar, então, para o professor Jamil sobre o clampamento de cordão prematuro e a entrega do recém-nascido para o neonatologista. Independe da idade gestacional? Tá? Essa é a primeira pergunta. Isso. Isso entrou nas normas do IOCOR, né, do programa de reanimação, dos programas da obstetrícia, mais ou menos 10 anos, né? A gente nascia, ligava, né, pela gravidade da situação, vamos ligar logo, né, tem risco dessa criança falecer aí, tem risco de fazer logo a cesárea e entregar essa criança para o neonatologista. E o que se viu progressivamente
nas crianças de termo que isso não tinha sentido. A criança que nascia muito bem, obrigado, não tinha por que você ligar isso. E depois eu fui até atrás para ver a tese de doutorado do professor Pinotti, exatamente isso aqui. Então, em 1900, final da década de 60, ele já mostrava que criança que ficava ligada à placenta tinha mais sangue e ficava com um hematócrito mais elevado, né? E aí isso foi estendido em todas as idades gestacionais, na verdade. Então, o que se tem de avaliar é o estado clínico da criança. A criança está bem, fica ligada à placenta por menos tempo, obviamente, nos prematuros abaixo de 34 semanas, porque eles têm mais chance de desenvolvimento aí de desenvolver desconforto respiratório se expostos a um ambiente mais frio, que a gente não consegue controlar, porque, na verdade, o mundo inteiro também não consegue, né? Então, você vai mudar, na verdade, o tempo de espera da ligadura, mas ele vale das 24 semanas até o 44, tá? Todas as crianças são favorecidas em termos de melhor taxa de hemoglobina, menor taxa de anemia fisiológica ou de anemia depois nos primeiros meses de vida, para a questão do prematuro mesmo, principalmente os menores, tem maior estabilidade hemodinâmica nas primeiras 72 horas de vida. A taxa de hemorragia, que nos primeiros ensaios mostrou que ele tinha um fator protetor, ele deixou de existir nos ensaios mais recentes, mas ele não provoca dano. Tá? Normalmente a gente acha que se ele receber mais sangue, ele pode ficar mais instável e aí sangrar mais o sistema nervoso central. Na verdade, ele não tem esse fator de risco, ele deixou de ser protetor, mas ele não há risco. Então, isso é importante. E a gente percebe claramente que as hemoglobinas que essas crianças chegavam na unidade, normalmente eram 11 e 12, já ganhava de cara um diagnóstico de anemia. E agora eles estão vindo com 13, 14, 15 de hemoglobina, por esses 30, 40 segundos que eles ficam ligados à placenta, com qualidade e com segurança, tá? E acho que a participação da equipe da UCT em entender isso também foi muito, muito importante, porque é um processo conjunto que precisa ser entendido. Então, é a avaliação da criança, e acho que a gente tem equipe neonatal suficiente para ver, na verdade, porque a gente não examina, ver essa criança e ver que ela está bem, né? Ela está bem, ela fica ligada, ela não está bem, ligação imediata e processo de reanimação. A outra pergunta da doutora Juliane para o Jamil também, então, é a questão de envolver a família nas condutas e decisões. Acho que ela está falando daqueles prematuros mais extremos, né, 22, 23 semanas. Poderia comentar um pouquinho, Jamil? Sim, porque essa questão é muito importante, a decisão é conjunta. Tá? A gente não tem o dom do saber absoluto, né? A gente não pode afirmar é isso ou não é isso, porque ainda a gente não tem embasamento para tratar dessas crianças tão pequenas ou tão imaturas, né? Mas a gente já tem um nível de conhecimento suficiente para iniciar a conversa. E a família tem todo o direito de dizer sim e dizer não, né? Isso precisa ser respeitado. E é importante, então, que esses números que eu mostrei, elas precisam ser colocados de uma forma séria. Nem o exagero da morte que vai morrer e nem o exagero de que não é nada, né? Então, entre morrer e não vai ter nada, ele precisa ser avaliado com a criança realmente vale a pena investir naquela criança, desde o processo de reanimação, a questão da própria cesárea, se permitir uma mulher na cesárea, um feto que talvez seja inviável, que vai morrer ou com uma formação ou prematuridade extrema, eu acho que isso precisa ser discutido caso a caso, e eu já participei de algumas situações difíceis em que a obstetrícia teve de induzir trabalho de parto, e a criança nasce, às vezes, na própria UTI, e a gente é só informado para que nasceu, não quer dizer que eu preciso fazer uma reanimação daquela criança. Uma vez já foi discutido com a família, que é o principal interessado no assunto, de que a criança não tinha viabilidade, e, portanto, o que se interessa agora é a mãe, é a gestante, a família, e não exatamente a criança. Então, essa questão que você tratou muito bem em relação à santidade da vida, ela precisa ser respeitada, mas ela precisa também ser embasada em dados que julguem a qualidade de vida no futuro dessas crianças, a chance de óbito precisa ser pesado para que a gente tome uma decisão conjunta o mais séria possível com o envolvimento da família, como é também em qualquer tratamento médico. Lá dentro da UTI também a família tem que ser consultada a respeito do que a gente está informada a respeito do que a gente está fazendo e o que ela acha a respeito. Todos eles têm condições de dar uma opinião, mesmo que aparentemente tenha um nível de instrução primária ou que seja curso superior, não interessa, eles têm condições de raciocínio e condições de entendimento do que a gente fala. Desde que a gente fale de forma clara, honesta e baseada em dados.
Outra coisa que eu só queria comentar é que quando você tem o nascimento de um prematuro, a gente também tem uma família prematura, né? A mãe, o pai, e a gente também tem essa preocupação dentro da ANEL de ter um envolvimento, um acolhimento dessa família, porque não é fácil, ela estava trabalhando com o bebê ideal, né? Que bebê imaginário, bonitinho, a termo, e muitas vezes acaba nascendo muito prematuro, que vai ficar internado 2, 3 meses. Então, essas famílias também são consideradas prematuras, e a gente tem que fazer um acolhimento adequado dessas famílias, né? Trabalhar junto com elas desde o início, ali, às vezes no pré-parto, no parto, e depois na primeira visita que a mãe faz ao bebê, e esse dia a dia que ela vai acompanhando, então, essa criança. E a gente faz muita questão que a mãe e o pai fiquem, né, a gente até fala que mãe e pai não é visita, eles são acompanhantes, eles têm que acompanhar, então, essas crianças durante essa internação. Então, esse é um trabalho que a gente faz, né, com essa questão da humanização, o método canguru, então, para essas famílias, para essas crianças, tá? A professora Laura está parabenizando, então, aos palestrantes, né? Então, ela está falando que é muito bom ver os dados do CAISM, e ela está reforçando que vai valorizar a área dela, destacar a importância do cuidado da gestante, hipertensão, e o manejo da pré-eclâmpsia para definir o melhor momento ali do parto. Professora Gladys, então... Oi? Não, só um comentário. Inclusive, essa parte obstétrica, a gente sempre tem comentado nas reuniões da rede, que é uma das principais diferenças. Quando se mostra na reunião da rede esses 20 hospitais, e o CAISM é um dos que tem uns resultados melhores, a gente fala, uma boa parte disso é obstétrico. Tá? Então, parece que meio que lógico, corticoide, sulfato de magnésio, tocólise adequada, cuidado adequado a essa gestante, mas isso vocês sabem como obstétrica não acontece de uma forma como a gente gostaria que acontecesse aí fora, né? E, infelizmente, aí os resultados não vão ser bons tanto para a mãe quanto para a gestante. E até a mesma questão que a professora Gladys apresentou, que é a questão dos pré-termos maiores ou mais maduros. Para quem viveu o CAISM desde o início aí, a gente também tinha morte e sequelas graves com 32, 33, 34 semanas, né? Crianças de 2 quilos que morriam. E, obviamente, que isso foi caindo, diminuindo gradativamente, graças a uma intervenção, um processo de qualidade de trabalho que fez com que essa morte não aconteça. Tira os mal-formados da história, porque é uma outra consideração, né? Mas que aí por fora, como ela diz, ainda acontece, e crianças de 33 semanas que acabam evoluindo para óbito ou com sequelas neurológicas graves por uma falha de atendimento. Então, por aquilo que eu falei, não é admissível simplesmente falar é prematuro, vai ter lesão, prematuro vai morrer. Não, isso não é um raciocínio linear para ser feito. Tem como evitar isso e tem como intervir de forma adequada e com custo bem pequeno. Bom, o professor Sérgio está parabenizando. Você quer falar alguma coisa, Sérgio, rapidinho, só como representante lá do Departamento de Pediatria? Posso falar, Mônica, rapidinho? Eu queria parabenizar, né, os 2 palestrantes, foi muito bom. Eu acho que essas reuniões conjuntas, elas são muito ricas, né, para a gente olhar para o nosso serviço e ver quanto que a gente tem progredido e melhorado nesses anos todos. Eu queria só fazer um destaque esse ano, né, nós estamos terminando o ano, foi um ano muito difícil para todos nós, né, e vocês observaram que a neonatologia continuou lotada e até vem aumentando a nossa taxa de ocupação, e nós temos que trabalhar com a grave a mais que foi a Covid. Embora o recém-nascido não tenha sido acometido pela doença, mas todo o estresse da equipe, todo o estresse do hospital e a parte da gestante que nós tivemos em alguns casos, gerou uma sobrecarga maior ainda para o nosso serviço, né? Tanto da obstetrícia quanto da neonatologia. Então, acho que nós somos o único serviço que não paramos, né? Nós e as UTIs de adulto, né? No caso do Covid, foram as unidades que não pararam, não tem nem um minuto de trabalhar e mais com esse problema. Então, eu queria, assim, parabenizar a equipe, porque a gente conseguiu manter essa questão da humanização, a gente não fechou a nossa unidade de canguru, nós vimos no Brasil como um todo muitas unidades de canguru sendo desmanchadas, sendo retiradas para utilizar em leitos Covid, e nós mantivemos o nosso canguru. Então, eu queria, assim, parabenizar a equipe de enfermagem, que trabalhou muitas vezes com grupo reduzido, né, porque tinha muitos funcionários que estavam com a Covid. Então, realmente foi um ano muito, muito atípico, mas que a gente conseguiu manter aí
a nossa qualidade de atendimento, né? E a outra coisa que chama muita atenção, né, nos gráficos é realmente a nossa transferência, né? Eu fico imaginando, se a gente não transferisse essas crianças, a gente estaria com certeza com 200% de lotação. Então, queria parabenizar também o Jamil, a Elaine, que, né, faz um trabalho aí brutal para tanto fazer um referenciamento adequado, quanto uma contra-referência. Essa contra-referência é uma característica nossa, a gente não vê isso no país como um todo, e nós estamos levando essa tecnologia de baixo custo, né, para todo o sistema aí. E, finalmente, para terminar, eu acho que esse ano foi um ano bem legal, assim, eu acho que nunca a prematuridade teve tão em foco quanto esse ano, realmente muita atividade. O Ministério da Saúde está apoiando, e no dia 25 agora de novembro, vai ter uma grande comemoração dentro do Ministério, com a presença do ministro, colocando, então, essa questão da prevenção da prematuridade, assinando um documento, oficializando esse mês e essa data como um marco, e ele vai assinar também o que a gente chama de Qualinel 21, né, que é o projeto que eu e a Roseli, principalmente, estamos aí inseridos dentro do Ministério da Saúde, que é a qualificação da atenção neonatal, né? E o CAISM, tanto a parte de neonatologia quanto da obstetrícia, são os modelos de atenção, né, os centros de referência de atenção neonatal e obstétrica. Então, acho que é um ano difícil, mas que promete, por ano que vem, com bastante trabalho desse lado, vindo aí uma verba, ou vindo aí um projeto vindo direto do Ministério, que a gente vai trabalhar bastante junto. Obrigado, parabéns aí a toda a equipe. Bom, obrigada, professor. Sérgio, a Jussara da ANEEL está lembrando, né, que a questão das situações de maior risco no prematuro extremo, então, essa discussão sobre o planejamento do parto e o cuidado posterior, para a gente pensar, então, já começar no pré-natal, quando dá, né, porque muitas vezes essas situações acontecem rapidamente, mas aquelas meio programadas, a gente começar já essa questão já no pré-natal, algumas coisas a gente já está fazendo junto com a medicina fetal, né, com essas crianças mal formadas, tá? Doutora Gladys também está falando sobre a nossa equipe, né, do método Canguru, que a gente tem trabalhado há vários anos, né, e a gente mesmo agora no Covid, a gente manteve, então, o nosso atendimento na unidade Canguru. A professora Elaine está parabenizando, então, os palestrantes, né, e está feliz aí pelos nossos dados. Tá? A professora Adriana também, parabenizando os professores. E falando, então, dessa coisa do nosso trabalho, acho que é importante esse trabalho conjunto, tanto obstetrícia quanto neo, acho que todo mundo tem participação nesses nossos resultados. E também a questão dos cuidados paliativos nos prematuros extremos. A professora Gladys também reforça a presença da participação do pai, né, dentro da nossa unidade. Com o Covid, a gente teve que dar uma restringida, né, na visita do pai, a gente está priorizando a visita da mãe, mas o pai também a gente faz questão que tenha, participe. Tem muitos pais que, inclusive, têm feito a posição canguru, a posição, o contato pele a pele, tá? É muito interessante ver como é que eles já vêm preparados, já coloca a própria camisola que a mãe usa para fazer o pele a pele, é bem legal. Professor João está parabenizando, né, e a questão da ligadura do cordão é sempre muito difícil, e é difícil, né, imagina, então, na mão do obstetra, aquela ansiedade, né, ligo ou não ligo, para a hora de ligar o cordão, então, acho que é interessante. Tá? E a professora Gladys está falando, então, do nosso reconhecimento, né, da Unicamp, tanto da ANEEL como da obstetrícia, né, no meio nacional, né, dos nossos resultados. E, de novo, eu acho que tem um papel de todas as equipes, e esse trabalho multiprofissional que a gente faz, que justifica, então, os nossos resultados, e o que a gente está almejando é
continuar trabalhando para melhorar cada vez mais os nossos resultados e ter, então, dados cada vez melhores. E o que também já foi ressaltado aqui, a gente não quer só a sobrevida, a gente quer sobrevida com qualidade de vida dos nossos prematuros, né? E isso a gente só vai conseguir, então, trabalhando em conjunto, então, com toda a nossa equipe multiprofissional. Então, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então, eu queria... Oi? Alguém que pergunta? Então, queria agradecer, então, a participação de todos, né? Foi muito rica a nossa discussão. A palestra, então, vai ficar gravada, a reunião está gravada, a Márcia depois vai disponibilizar, e a Márcia vai colocar, então, o nosso próximo encontro da Toco Gineco, tá? Então, fica o convite, então, para a última palestra do ano da Toco Gineco, que o professor Guilherme vai fazer sobre a restrição do crescimento fetal, tá? Então, não percam, então, dia 26 de novembro, às 10h30, na reunião geral do departamento. Então, agradeço a todos a participação e vamos continuar trabalhando juntos, tá? Pelos nossos prematuros. Obrigada. Até logo e muito obrigado. Obrigada, até mais.